E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Miranda. Eu sou Miranda e no vídeo de hoje nós voltaremos a falar sobre a DC. Nos últimos dias saíram várias informações sobre a DC. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre os rumores de atores para interpretar o Hal Jordan na série dos Lanternas do DCU. E agora o Daniel RPK, que é um grande insider do mundo dos super-heróis, ele é um cara extremamente conhecido, principalmente no mundo da Marvel. Ultimamente ele está trazendo várias novas informações sobre a DC, e agora ele resolveu falar um pouco sobre o Superman, sobre informações que ele teve sobre o filme do Superman, e informações que na minha visão são bastante animadoras, são informações que fazem sentido com o que o James Gunn, ele já tinha falado sobre o filme, e sobre a ideia do DCU dele, do universo cinematográfico dele. Então essas informações que o Daniel RPK traz, elas fazem sentido e elas, na minha visão, são bem animadoras. Então vamos dar uma olhada, vamos ver o que ele trouxe e o que a gente pode esperar desse novo universo cinematográfico da DC e principalmente desse novo filme do Superman. Mas antes de começar o vídeo, aquele recadinho de sempre, galera: se vocês gostam do conteúdo aqui do canal e vocês gostam de análise de filmes, análise de séries, vídeos comentando notícias da cultura pop, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo também, que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por estarem assistindo o vídeo. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre o universo DC e o novo filme do Superman. Em 2025 a DC vai lançar um novo filme do Superman, vai ser lançado em 11 de julho de 2025. O James Gunn, no começo de 2024 agora, ele começou as gravações do filme, agora que as gravações acabaram no final de julho, e desde então o filme está passando por pós-produção. A gente está tendo muito poucas informações ultimamente, porque agora o filme está naquele processo de terminar de fazer os efeitos especiais, acabar certinho, fizer tudo certinho mesmo para lançar ele realmente, para no final do ano eu acredito que a gente vai, muito possivelmente na CCXP aqui no Brasil, a gente vai ver o primeiro trailer ou um pequeno teaser mesmo, mas eu acredito assim, pra gente não ter muita esperança, porque talvez eles não tragam, né, vai faltar tipo uns 8 meses pro filme ainda. Normalmente marketing para filmes nesse nível começam faltando 6 meses assim. Então se eu fosse esperar um trailer, se eu fosse vocês, eu esperaria por volta de fevereiro. Vai ter o Super Bowl em fevereiro e normalmente as empresas gostam de lançar seus trailers no Super Bowl. Então se eu fosse esperar por um trailer, eu esperaria normalmente por volta desse momento ali, na época do Super Bowl e tal, em fevereiro, que é normalmente onde essas empresas lançam esses trailers dos grandes filmes. E nos últimos dias o insider Daniel RPK, um insider extremamente conhecido na indústria, ele é principalmente voltado para a Marvel mesmo, mas ultimamente ele tem falado bastante sobre a DC. Eu acho que é pelo fato do James Gunn estar na DC, o James Gunn era um cara da Marvel, ele está na DC, ele está tendo informações, ele está recebendo informações sobre a DC também. Ele trouxe um pouco do que ele ouviu sobre o filme do Superman, e as coisas que ele falou aqui são bastante interessantes. Então vamos dar uma olhada e vamos ver o que a gente pode esperar do que o Daniel RPK falou aqui e como essas coisas se encaixam no que o James Gunn já falou sobre como é que vai funcionar o filme dele e o universo DC dele que ele vai construir. Aqui, galera, eu peguei as informações aqui no site O Vício, que é um site extremamente conhecido de cultura pop, é um site que traz informações diárias, e ele trouxe as informações aqui. Superman é descrito como fantástico e o oposto de Homem de Aço. Eu vou comentar um pouco sobre isso aqui depois e comentar um pouco sobre a minha visão de que, porque na minha visão esse é o caminho certo para seguir um novo universo da DC, que é ir para um lado totalmente diferente do que foi feito recentemente com o personagem do Superman em filmes e tal. O Daniel Richman, que é o Daniel RPK, trouxe detalhes por trás do novo filme do Superman, que servirá como inauguração do novo universo da DC na tela grande sob o comando do diretor James Gunn. O conhecido informante ouviu de diferentes fontes que o filme é fantástico, sendo descrito como uma mudança completa para a ficção científica e para a fantasia, um completo oposto de Homem de Aço. Vamos lembrar que o Homem de Aço foi o último filme do Superman, solo do Superman, que foi lançado em 2013. É um filme que ele tem um foco bastante na ficção científica. Eu acho que o foco bastante que deram para ele naquele filme foi um foco na ficção científica, e eu acho que aí ele até vai bem. Eu já dei minha opinião sobre o Homem de Aço aqui no canal, e as pessoas não gostam que eu fale isso, mas eu não gosto de Homem de Aço, eu não curto. Eu sei que muita gente defende Homem de Aço, fala que é um filme incrível. Eu vi umas pessoas, é uma coisa que eu sinceramente, eu não consigo entender, mas eu vi algumas pessoas falando que Homem de Aço é o filme de heróis favorito da pessoa, sabe? Desculpa, mas eu não consigo ver nada demais daquele filme do Homem de Aço. Sendo bem sincero pra vocês, eu não gostei na época, eu assisti, eu não curti, eu não gostei daquele filme naquela época, eu reassisti ele várias vezes já, reassisti ele recentemente, e eu não consigo gostar dele. É um filme que eu, tipo assim, eu acho que ele tem muitos bons momentos, mas eu acho que ele peca em muitos momentos. E eu vou fazer um review sobre o Homem de Aço daqui a um tempo e tal, antes do lançamento do Superman, para explicar um pouco esses pontos. Mas eu acho que no ponto central pra mim, que é o meu maior problema com o Homem de Aço, é que ele é um filme que até o terceiro ato dele, até a parte final dele lá na cena do Superman com o Zod, eu já falei isso antes, que o Homem de Aço ele tem um problema bem grande pra mim, que eu acho que é o maior problema que um filme de super-herói pode ter. Até antes do terceiro ato dele, ele é um filme chato. Pra mim, pelo menos. Pra mim, é a minha opinião. Eu acho ele um filme chato, eu acho ele um filme que é lento, e um filme de super-herói não pode ser assim. Eu acho que o filme de outros gêneros não tem problema eles serem assim, é normal,
Mas o filme de super-herói não pode ser chato e não pode ser... Você fica entediado. E o problema de Homem de Aço é que eu fico entediado assistindo o Homem de Aço. Esse que, na minha visão, é o maior problema desse filme. E o terceiro ato, claro, dá aquela luta de destruição que a gente vê lá, e personagens CGI se batendo. Mas até lá ele é um filme chato e esse é o maior problema dele pra mim. Então se a visão do James Gunn é fazer algo diferente disso, e pro oposto disso, eu acho que esse que seria, sabe? O oposto disso é fazer algo totalmente diferente do que o Zack Snyder fez, sabe? Aquele algo lento, algo chato, aquele Superman com aquela cara amarrada, aquele mundo que parece um mundo morto, sabe? Não, o James Gunn vai por outro caminho e as declarações que a gente viu um pouquinho aqui depois, a gente vai entender o porquê. O site aqui continua falando aqui. Sabemos que, inicialmente, a interação de Zack Snyder ainda trazia muita influência de Christopher Nolan na trilogia dos Cavaleiros das Trevas, que funciona pro Batman, mas eu não entendo na cabeça de quem que fazer algo próximo do Batman funciona com o Superman. Eu não entendo o idiota que teve essa ideia de vamos colocar o mesmo tom do Batman, vamos colocar no Superman, vai dar certo, faz sentido. Cara, pelo amor de Deus, cara. Sabe, por isso que esse universo ele já começou todo errado e todo perdido, que não faz sentido nenhum. Porque, cara, na onde que você acha que a ideia de fazer um Batman, fazer um Superman parecido com o Batman faz sentido, cara? Na onde que é isso, sabe? Tinha muita gente que não sabia o que estava fazendo lá dentro daquela empresa. Pelo menos agora você tem realmente alguém que, pelo menos, parece entender um pouco do que ele está fazendo, entender os personagens e como os personagens são e por que caminho eles vão, sabe? Então vamos continuar aqui. Ele continua falando aqui, mas agora ele fala um pouco sobre o universo e sobre a ideia do universo que o James Gunn vai construir. É ambientado em um mundo muito diferente do nosso e também muito distante do extinto DCU. E aí, eu acho que seria no sentido de que esse mundo é um mundo mais fantasioso, é um mundo mais fantástico, é um mundo onde os heróis são diferentes, onde o mundo ele é voltado dos super-heróis, não é aquele mundo que do nada aparece um alienígena e do nada super-heróis que até então não pareciam existir, existem milhões de super-heróis no mundo igual era o do Snyder. Não, aqui existe um mundo de super-heróis e esse mundo ele existe em todo o planeta, existem super-heróis e existe um mundo lotado de super-heróis e é um mundo muito diferente do nosso, um mundo bem mais fantástico. Heróis existem há séculos e veremos como isso afetou a história e mudou tudo ao redor desse universo. Na minha visão, isso faz muito sentido e é algo muito positivo, sabe? O mundo, ele já ser um mundo rodeado de super-heróis, já existem heróis há muito tempo, há séculos existem super-heróis, e isso modificou esse mundo, sabe? E uma coisa que o James Gunn já tinha dito anteriormente, no meio de 2023, é que uma das coisas que ele mais gostava da DC era que o universo da DC era um universo à parte, ele não era igual tipo o universo da Marvel, que é um universo onde existem os super-heróis, mas o mundo é praticamente igual ao nosso mundo, só que tem super-heróis. Não, aqui é um mundo, acho que totalmente diferente. Você tem cidades novas, você tem estéticas novas, você tem paisagens e países próprios, então você tem realmente um novo mundo dentro do universo. Essa que é uma das diferenciais da DC, e o James Gunn já disse que esse é o caminho que ele vai ir, sabe? Um mundo diferente, um mundo à parte do que a gente conhece, sabe? E ele também finaliza falando aqui que o DCU apresentará vários projetos ambientados em diferentes linhas do tempo. James Gunn já tinha falado isso, ele fala, por exemplo, que o Paradise Lost, né, que é o Paraíso Perdido, lá, a série que vai falar sobre o mundo de Temícera, sobre o mundo da Mulher Maravilha, vai se passar no passado. Você tem a série do Gladiador Dourado, que vai se passar no futuro, vai se passar um pouco à frente, porque o personagem, alguns momentos, claro, é que o personagem ele é assim, ele pode viajar no tempo, essa que é a história dele, essa que é a ideia do personagem. Então você tem várias histórias que vão se passar em momentos diferentes da linha do tempo do universo. No universo, claro, você vai ter a história principal que vai estar sendo contada, que vai ter o Superman, que vai ter o Batman, que vai ter a Mulher Maravilha, mas você vai ter outras histórias que vão, de alguma forma, afetar aquela história principal, mas que vão se passar em outros períodos do tempo. E o James Gunn já tinha falado isso, e eu acho que, pelos projetos que ele já revelou, faz sentido ser assim. Portanto, mais alinhado com a abordagem de Star Wars do que com a Marvel. E aí aqui a gente tem a frase final dele falando que a ideia de universo do James Gunn é mais próximo do que é Star Wars do que o universo da Marvel, que eram só filmes que seguiam a mesma linha do tempo e aí não explicavam coisas anteriores que já tinham acontecido. Eles iam só na mesma linha do tempo ali, a mesma historinha pra frente e contavam outros pontos daquele universo e coisas que moldaram aquele universo. Então isso é muito mais alinhado do que Star Wars. Star Wars tem um filme que conta algo lá atrás, aí tem outro filme que conta algo lá no meio entre dois filmes, sabe? Então eles explicam todas as bases do universo e mostram muitas coisas daquele universo, não somente uma história fechada que fica muito limitada para os diretores que estão contando aquelas histórias. Então é muito mais alinhado no universo de Star Wars, de jeito de contar a história e de jeito de construir o universo. Então, na minha visão, isso aqui faz sentido. O James Gunn já tinha falado isso, ele e o Peter Safran, quando eles assumiram a DC, que eles tinham uma ideia de universo muito mais próximo do que é Star Wars, do que realmente muito próximo do que... Claro, vai ser parecido, vai ter coisas semelhantes, mas não totalmente igual a Marvel. Então, na minha visão, isso aqui são coisas que... Ele não falou nada de novo aqui, mas são coisas que fazem sentido com o que o James Gunn já tinha dito anteriormente. E aí, galera, o que vocês acharam dessas novas informações?
Vocês gostaram? Acharam que essa ideia de um universo, você fazer um filme do Superman que seja totalmente oposto ao que foi feito no Homem de Aço, na minha visão, a melhor decisão, porque vocês podem ter gostado, algumas pessoas podem ter gostado de Homem de Aço, mas já que você vai fazer um novo universo, um novo ator, uma nova ideia de universo, faz algo bem diferente do que tinha sido feito anteriormente, para evitar muitas, vai ter comparações, mas para evitar comparações assim, então você faz algo mais diferente. Então, na minha visão, uma decisão bem acertada do James Gunn, mas o que vocês acham? Vocês acham também dessa ideia de um universo que é mais diferente, um universo que várias linhas do tempo, um universo onde o mundo de heróis, o mundo dos heróis, ele já é estabilizado, ele já existem heróis há muito tempo, é uma ideia acertada do James Gunn. O que vocês acham? Gostam dessas ideias que a gente teve aqui? Claro, isso aqui não é confirmado, são só rumores. O Daniel RBK, ele também erra com ele, é um cara que fala muitos rumores, ele erra muitos deles também, então não dá pra confirmar 100%, mas pelo que o James Gunn já disse anteriormente, pelo que a gente já viu nas fotos de set do Superman, é mais ou menos o caminho pelo que ele tá indo mesmo. O que vocês acharam, galera? Vocês gostaram desses novos rumores? Deixa aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal também, que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por terem assistido o vídeo. Até a próxima e tchau!